Fala, Miranda. Fala, querido, tudo bem? Tudo bem com você? Beleza, tudo certinho, graças a Deus. Fez boa viagem já? Voltou? Chegou? Opa, já cheguei, já rodei aqui. Agora, acabamos de chegar em casa, tem 4 horas de diferença, né? Agora 11 horas da noite por aqui. 11 horas aí, legal. Fala aí pra galera onde você tá. Eu tô em Lisboa agora, perto de Lisboa. Qual que é a cidade aqui? Estoril. Tô em Estoril. A gente tá uma galera aqui no intercâmbio da empresa Best. E nesse intercâmbio a gente está conhecendo um pouco o mercado português, as diferenças entre o mercado português do fitness e o mercado brasileiro. E no final desse intercâmbio tem uma sequência de palestras aí, eu vou dar uma palestrinha lá. Show de bola. Eu vou te primeiro agradecer a aceitar esse convite aqui de bater um papo comigo, 11 horas da noite aí. Tamo junto. Aqui você é o 4º convidado do Bate-Papo do Carvalho. É uma ideia que eu tive e, na realidade, que eu convido as pessoas para eu aprender com elas, bater um papo mesmo, eu estou aqui para aprender, só que eu abro para outras pessoas estarem aprendendo junto comigo aqui. Então, você é o cara aqui hoje, beleza? Show de bola. Pode mandar. Então me fala aí, cara, quem é você? O que você faz, o que você está fazendo? Você já falou que está em Portugal, mas conta um pouquinho aí do teu negócio aí para a galera. Show de bola. Bom, eu fui personal trainer por 10 anos, fui preparador físico de futebol. Eu tenho uma experiência muito forte nesse ramo, uma experiência acadêmica também. Hoje eu ajudo personal trainers, eu trabalho somente com personal trainers, transformo personal trainers em empresas reconhecidas no mercado. É isso que eu faço. Esse é meu core business. Além disso, eu também tenho um estúdio no interior, enfim, eu tenho outros empreendimentos, mas o meu core business é trabalhar B2B atendendo personal trainer. E isso começou, cara, eu rodando aí pelo país, dando aula em pós-graduação. Eu era personal trainer e dava aula no sistema de pós-graduação brasileiro para próprios personagens. E eu comecei a perceber que o sistema de pós-graduação era muito falho, era uma coisa assim absurda, cursos ridículos. Eu com nada de experiência, a galera falava: poxa, prof, tua aula foi a melhor da pós. Eu falava: tem alguma coisa de errado, porque eu tô começando a carreira agora, como é que a aula foi a melhor? E aí eu perguntava pra galera quem era o próximo professor, ninguém sabia. Enfim, eram cursos desorganizados, era uma mistura de turmas, não tinha sequência, não tinha tribo, não tinha relacionamento humano, não tinha nada. Era um caça-níquel. O sistema de pós-graduação brasileiro é um sistema caça-níquel. E aí eu vi uma oportunidade. É isso que eu ia te falar. Eu acho que não é nem só a questão da área da educação física. Eu acho que é geral isso, né? Imagino que sim, imagino que seja geral. E quando é assim, como é que foi quando você identificou ali, provavelmente você identificou uma demanda, fala assim, cara, o profissional de educação física, ele não está estudando, ele não está adquirindo conhecimento para realmente ganhar dinheiro. Provavelmente as faculdades ensinam muito a técnica, mas não fala como você vai atuar no mercado, né? Como é que você identificou isso, tá, primeiro? Como você falou, cara, eu preciso ensinar essa galera como realmente ganhar dinheiro com a profissão. E como é que foi a receptividade do mercado? Assim, demorou para o profissional entender que isso é realmente necessário? Legal. Foi da seguinte maneira: no primeiro ano de formado, eu trabalhava em Santos, na tua área aí na Baixada. Morei em Santos por 10 anos, adorava Santos, adoro a Baixada. E no primeiro ano de formado, eu tinha um plano, uma meta de ganhar R$8.000. E eu atingi essa meta no meu primeiro ano de formado. E para mim, eu achava que isso era uma coisa normal. Quando eu comecei a fazer minhas amizades na Baixada Santista com outros personagens, eu comecei a perceber que isso não era normal, que era um salário que estava no mínimo o dobro da média do mercado. E eu falei, poxa, como é que eu dobrei a média do mercado dentro de um ano de formado, sendo que eu estou naquela fase ainda de experiência, de aprendizado? Falei, alguma coisa eu estou fazendo de diferente. Eu não estudava PNL, eu não estudava nada, mas eu imaginava que se eu estava acima da galera, eu estava fazendo alguma coisa diferente.
Só que eu não tinha experiência, visão do estado da arte, da coisa, para saber o que eu estava fazendo de diferente. E aí eu pensei assim, falei, cara, deixa eu analisar o que eu estou fazendo que a galera não está fazendo. Naquele momento eu só consegui enxergar uma coisa. Eu fazia mestrado naquela época e eu lia bastante artigo. Então eu falei, deve ser isso. Porque eu estou identificando isso aí que eu estou fazendo diferente e eu estou ganhando mais dinheiro. E aí comecei a levar artigo para musculação, assim, tipo, eu trabalhava lá na Algon, lá na musculação, e entre um aluno e outro eu lia artigos, porque eu pensava, a galera tem que saber que eu leio muito, porque é isso aí que a galera tá querendo pegar personal comigo. Só que eu não sabia naquela época que não era isso. Eram outros fatores, mas eu não imaginava. Eu não tinha leitura de mercado o suficiente e leitura, autoconhecimento para saber que eu tinha algumas habilidades, algumas competências mercadológicas que eram minhas, que eu trouxe de casa, que a vida me ajudou a adquirir, enfim, meus apertos que eu passei de vida passados, mas eu não sabia que era isso. Só mais tarde que eu fui entender, quando eu comecei a estudar um pouco de gestão, um pouco de empreendedorismo, eu falei, caraca, velho... Você vê que não tinha nada a ver com a tua área, né, em si, não tinha nada a ver com a parte técnica, teórica da educação física, né? Não tinha. O que me diferenciava do mercado eram coisas que o mercado não estudava e nem eu estudava, mas eu tinha de berço, de dificuldades que a vida apresentou e resiliência que eu tive que apresentar, eu tive que desenvolver algumas habilidades de comunicação, de vendas, enfim. Eu vou sair um pouquinho... Eu vou aproveitar esse teu gancho. Cara, eu tenho uma agência aqui, eu tenho clientes de diversos segmentos. Eu vejo muito isso. Eu acho que às vezes a pessoa ela monta uma empresa e ela não tem essas competências, cara. Você também enxerga isso assim, saindo um pouco da tua área? Você acha que em outros mercados você enxerga, cara, esse produto é legal, esse serviço é bacana, essa pessoa ela tem um tino vendedor, mas ela não sabe gerenciar, ela não sabe nem qual é o diferencial dela, porque você falou isso, né? Você falou assim, cara, no começo eu tinha um diferencial, mas eu não fazia a menor ideia do que era. Né? E assim, quando você não sabe qual é o seu diferencial, muito provavelmente você está deixando de ganhar dinheiro. Porque você não comunica isso, né? Eu pensei em ganhar dinheiro minha vida quase inteira. Exato. E você vê que isso acontece em várias áreas? Sim, eu acho que em todas as áreas, cara, em todas as áreas. Só que algumas áreas, por as pessoas ganharem às vezes um pouco mais, tem um salário ali que gera uma zona de conforto, o cara ganha às vezes 10, 15, 20 mil trabalhando para uma multinacional, isso gera uma zona de conforto que o cara não se atenta a isso, às vezes ele morre trabalhando para essa multinacional sem se atentar qual que era o ponto forte dele, quais eram as habilidades, quais eram as competências que poderiam levar ele para um próximo nível. Então, acho que isso é geral, né? É da nossa educação, é do nosso berço. A gente não é estimulado a empreender, não é estimulado a refletir sobre a mente, sobre o desenvolvimento, enfim. A gente não é estimulado a isso. Então, é um efeito colateral geral do brasileiro. Perfeito. E aí, já aproveitando também esse gancho, você falou que isso é meio que geral, não é só da tua área de educação física. Você percebeu que o teu diferencial era as competências mercadológicas, né? Como você falou. Você acha que, assim, por que você então, ao invés de criar uma pós-graduação de mercado para vários nichos, você optou por falar para um? Falar assim, cara, vou falar só para personal. Porque legal. Provavelmente alguém que no teu lugar, ele poderia identificar, cara, são competências mercadológicas que são diferencial. Vou ensinar isso. Vou ensinar para quem? Cara, vou ensinar para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Por que você não fez isso? E por que você escolheu o nicho só um nicho? Perfeito. Aí a gente já entra na parte de quando você escolhe o teu nicho estrategicamente, né? Você precisa de 3 pontos aí cruciais, né? A demanda, a galera só olha a demanda, mas a demanda é o último a se analisar, porque tem demanda para tudo, principalmente São Paulo, enfim, tem demanda para tudo, mas a galera foca na demanda. Eu vou no emagrecimento, porque tem muita gente que quer emagrecimento. Não, esquece isso, esquece demanda. E além da demanda, nós temos 2 outras partes que a galera negligencia, mas que são as mais importantes, que é a paixão. Então aí estava uma coisa já que me envolvia, a paixão. Eu era um personal trainer,
Então eu tinha uma paixão por aquele trabalho, por aquele atendimento, por aquele estilo de vida, por aquela carreira. Eu me incomodava por não saber o que eu faria com 60 anos como personal trainer. Então uma paixão, o brilho, né, nos olhos. E a outra parte que é o know-how. Só que o know-how, muita gente confunde esse know-how. Existe o know-how técnico e o know-how de pessoas. Então o know-how técnico é o quanto que eu sei sobre o que eu me proponho a fazer, o quanto que eu sei sobre a solução. Então, se eu prescrevo exercício, quanto que eu sei solucionar a prescrição de exercício para este público? No meu caso, quanto que eu sei capacitar esse profissional, esse personal trainer, para ele virar uma empresa e disparar no mercado e ser reconhecida? Esse é o know-how técnico. Ajuda se você tem esse know-how. Tem que ter. Mas esse a gente corre atrás e a gente vai melhorando com esse know-how técnico. O outro know-how ele já é mais delicado, porque ele está casado com a paixão. E ele não é muito citado nos livros de empreendedorismo, que é o know-how sobre pessoas. E esse eu vivo na pele, que é o meu diferencial de mercado, é o meu know-how sobre o personal trainer. Eu ando com o personal trainer 24 horas, eles estão no meu WhatsApp e não me incomoda de estar no meu WhatsApp. Eu converso com o personal trainer o dia inteiro. Então eu estou no mundo da minha persona, eu vivo com a minha persona, eu respiro junto com a minha persona. Então se a minha persona fica doente, eu estou do lado ali, eu estou percebendo, eu diagnostico, eu percebo, eu imagino, eu corro atrás de remédio. Então assim, esse é o grande diferencial. Por isso que eu não abri para geral. A área da saúde toda precisa do que eu estou fazendo. O psicólogo precisa ser empresa, o nutricionista precisa ser empresa, o fisioterapeuta precisa ser empresa, todo autônomo precisa ser empresa. Mas o meu know-how é com este cara, a minha paixão é com este cara e eu tenho trabalho com este cara para os próximos 20 anos antes de pensar em outra área. Sensacional. E você acha que se você tivesse aberto para outras áreas, você ia ter o sucesso que você está tendo hoje, o negócio? Eu até teria, mas se eu tivesse perna para isso, o que acontece? O sucesso do marketing de uma empresa, ele se resume a uma palavra. Uma palavra. Hoje eu tenho certeza dessa palavra. Hoje eu tenho certeza dela. Posicionamento. Posicionamento, ele simplesmente deu uma rasteira em tudo quanto é do que se fala de marketing. Se você for especialista em posicionamento, o resto é consequência. Se você não souber nada de preço, não souber nada de produto e tal, isso você vai arrumando. O posicionamento é o cão, porque é como você ocupa o espaço na mente dos outros. Então isso resume bastante o marketing atual, né? No meio a tanta publicidade, você arrumar um jeito de, mesmo sem grana, você ocupar um espaço na mente das pessoas. Então, eu teria mais trabalho se eu fizesse para todas as áreas, porque eu ia ter que me posicionar para personal, ia ter que me posicionar para físio, me posicionar para psicólogo. Então, se eu tivesse braço na empresa, aí poderia me posicionar para todas as áreas. Mas não foi o que aconteceu, também não era o meu desejo. E muita gente às vezes já quer começar grande, né? Então eu tenho que começar pequeno pensando grande. Então eu comecei com o personal, estou muito satisfeito e tenho trabalho, eu tenho metas dentro da educação física, né? Não é, se eu fosse olhar para o meu bolso, já estava legal, era só continuar na sequência que está rolando. Mas eu tenho metas dentro da educação física, não numéricas, mas eu tenho metas de questão social dentro da educação física. Eu quero que a área mude como área. Então isso é paixão, essa é a parte da paixão, é o que te enraiza na parada. Então se eu mudar 20%, contribuir para a mudança de 20% da área, a área muda como um todo no Pareto, no princípio de Pareto. Então, se eu estou ali mexendo com 1% e eu tenho que ajudar 20% da área, eu tenho trabalho para caraca para ficar pensando em outros nichos. Perfeito, perfeito. E você vê assim que principalmente a galera que está te seguindo, cara, você é uma referência hoje no seu mercado, né? Você vê que a galera está realmente mudando esse pensamento, falando, cara, eu sou personal, eu não sou só um prestador de serviço, eu sou realmente uma empresa, cara. Eu tenho clientes, eu tenho que fazer um gerenciamento de tempo, dependendo do tipo de negócio, ele pode ter que gerenciar uma equipe. Você acha que está mudando essa consciência? O profissional, ele está se conscientizando disso? Tá se conscientizando porque você tem que ter, aí é a parte do know-how técnico, ou seja, eu apresento para o cara um posicionamento falando, amigão, você tem que ser uma empresa, porque no mercado do autônomo nós temos aí 4 tipos de pessoas no mercado, nós temos os assalariados, os autônomos, as empresas e os investidores. Você, mercado do autônomo, mas
está agindo como assalariado. Por isso que você está... E acho que caiu aqui. Não, eu tô te ouvindo. Então, beleza. Então, vamos lá. Você está no mercado... Você está no mercado do autônomo, se você agir como assalariado, você está um nível abaixo. Então é como se você caísse na primeira divisão, mas está com um time de segunda, terceira. Você vai tomar pau. E aí vai patinar e não vai passar dos seus R$2.000, R$3.000 e vai patinar para sempre. Eu falo às vezes de dinheiro, mas a última coisa que eu penso é dinheiro, mas é só para ficar fácil de compreender, posicionar a situação. Se você age no mesmo nível do mercado, ou seja, está no autônomo e age como um autônomo, ou seja, vende tempo, você vende tempo. Beleza, você vai estar ali brigando, vai estar para 5.000, 6.000, brigando igual um louco e não podendo tirar férias. Se você age um nível acima, que é o nível da empresa, ou seja, que olha para lucro, que olha para economia, que olha para branding principalmente. Branding é o jogo. Branding, quando as pessoas entenderem o poder do branding, aí o jogo muda. Então, se você agir como uma empresa que olha para esses 3 fatores e não somente para o lucro, para o presente, aí o jogo começa a mudar. E como a gente faz após 1 ano e meio, eu tenho esse período inteiro com um know-how técnico de solucionar como é que eu vou trazer esse cara da mente assalariada para a mente empresa. E aí você tem que mexer no comportamento das pessoas. E isso eu também trabalho muito bem, essa parte comportamental por trás. Então, a pós-graduação ela tem um método comportamental por trás dela. Então tem todo um empoderamento ferramental, tem toda uma sequência metodológica que estão por trás dessas aulas. Aí o cara muda o comportamento dele, ele muda as atitudes e ele não consegue voltar a ser o mesmo cara nunca mais. E tem resultado, né? Ele começa a ver que, cara... E tem resultado. Já tem resultado durante, após, e depois que acaba após, o incrível é isso. Eu pensava, era uma curiosidade minha, tipo, depois que acabar após, será que esse cara vai estabilizar e nunca mais sobe? Será que ele vai cair? E assim, o cara não cai. Alguns estabilizam e outros continuam progredindo. E aí eu tenho que melhorar o método para que todos continuem, mesmo que acabou após, todos continuem progredindo. Então o método tem que ser Kaizen, tem que ser melhoria contínua. Muito legal. Você falou um negócio que eu achei muito interessante, essa cabeça de trabalhar por hora, né? Cara, eu vejo isso pra caramba, assim, falar quantas horas eu vou levar para realizar tal projeto. Mas, na verdade, você tem que calcular o teu preço, né? Vamos colocar assim, pelo valor que você está entregando. Então, não me importa, eu estou falando como um possível cliente de um personal, né? Cara, para mim, não importa quanto tempo você levou para construir uma planilha de treino, para montar algo para mim. Não me importa isso. O que me importa é se você está conseguindo montar algo que eu perceba o resultado, que seja um treino que eu consiga fazer, enfim, que esteja ali de acordo com o que eu estou buscando. E muito provavelmente não, com certeza eu aceito pagar mais para alguém que às vezes leva menos tempo para montar uma planilha que se adapta ao que eu estou precisando do que uma outra pessoa. Então, eu acho que existe essa confusão, né? E não é só no personal, talvez no mercado como um todo, né? Em todas as áreas, as pessoas, como ela tem a mente assalariada, ela começa a fazer o cálculo de quanto que custa a hora dela acordada. E aí, quando ela faz o cálculo de quanto custa a hora dela acordada, ferrou, porque tudo ela vai medir pela quantidade de horas que ela vai gastar para aquilo. Porque ela precisa daquele dinheiro no fim do mês. Ela não pensa daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, assim, eu não analiso hora que eu gasto com alguma coisa especificamente. Eu analiso a marca. Então, se for algo que vai agregar absurdamente para minha marca, eu não cobro nada. Eu não cobro nada. Tá? Então, assim, eu estou aqui em Portugal, eu não vou... Se o menino falasse assim, olha, eu vou te dar 10 mil, ou, igual foi, não vou te dar nada, eu tô aqui, cara. Eu tô lisonjeado pelo convite e estou aqui, porque isso agrega absurdamente a minha marca e eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém, porque daqui a pouco ela já vale o dobro no Brasil. E daqui a pouco ela vale o dobro para fora também. Sim. Entende? Então o bicho funciona assim. Funciona o jogo do branding, é o jogo que o personal trainer está começando a entender e é o jogo que o assalariado não consegue ver. Então, para entender o jogo do branding, tem que pensar como empresa. Não tem jeito. A cabeça tem que virar a chave.
Eu acho que talvez seja a cultura da CLT, né? Que você fala assim, cara, eu recebo tanto para trabalhar 8 horas por dia, né? Então, assim, você nem consegue contratar, às vezes, alguém falando assim, não, eu vou te contratar para fazer esse serviço aqui, não me importa quanto tempo você vai levar. Se você fizer o trabalho em 1 hora, eu vou te pagar a mesma coisa que se você fizer em 8, eu não estou comprando o seu tempo. Eu acho que é isso, né? É isso, essa mentalidade que eu acho que falta. Eu, como personal, quando eu estava atuando como personal em Santos, apareceram para mim, eu fui treinador dessas pessoas por um tempo, da esposa do jogador do Arouca, a esposa do Cícero, do Santos, esposas de jogadores de futebol. Quando eu sentei para negociar com essas pessoas, a minha negociação era, e olha que naquela época eu nem estudava as coisas que eu estudo sobre o mercado, mas era meu esse pensamento. Eu sentei para negociar e na minha cabeça era assim, se ela falar de graça, é de graça, velho. Porque eu sabia onde eu ia chegar, onde a minha marca iria treinando a esposa do Arouca e a esposa do Cícero, velho. Eu sabia que eu ia explodir na cidade. Não só na cidade, mas se eu tivesse minha cabeça de hoje, eu explodiria no Instagram, eu explodiria para tudo quanto é lado. Mas eu não tinha naquela época essa cabeça. Mas, pelo menos a cabeça da negociação não voltada para o lucro, eu já tinha, voltada para a marca. Eu nem sabia que era voltada para a marca. Mas eu sentei e a pessoa, e aí, como funciona o seu trabalho? Eu explicava e tudo. E como funciona a questão do pagamento? Eu fiquei sabendo que a média aqui é tanto. Eu falei, perfeito, e eu estou na média. Eu cobro tanto. Fechado, então. Porque no Rio eu pagava 2 vezes mais. Tá tudo certo. E aí, fechamos. Eu mostrei para elas que eu valia o dobro, mas que não precisava pagar o dobro. Tá tudo certo. Só treina comigo e tenha o seu resultado e me espalhe para as pessoas. É meio que, eu acho que é o pensamento de médio e longo prazo, né? Talvez, eu acho que, cara, isso não é do personal, eu vejo isso em todo mundo. Em todas as áreas. A necessidade do resultado imediato. Eu entendo alguns casos, porque aquela pessoa que ela tá ali passando um aperto e ela precisa realmente fazer receita, mas não são todos os casos. A gente acaba agindo pensando assim, pô, é jogador, vou cobrar mais caro. E não pensa nessa construção de um branding, de você ter um cliente ali na tua carteira que você vai poder colocar como prova social. Nicho, aquela época eu poderia ter pensado, mas eu não tinha essa cabeça ainda do tipo, caraca, velho, eu vou nichar. Eu vou encantar essas duas e dessas duas vão vir mais 2 esposas, mais 2, mais 4, mais 6. Daqui a pouco a minha agenda tá lotada da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, só de esposa de jogador. Eu poderia ter nichado naquela época, mas eu não tinha essa cabeça. Até um ultra nicho, né? Isso aí que você tá falando, tipo, a esposa de jogador. Fenomenal. Exatamente. Sensacional, assim, cara. Tá sendo uma baita de uma aula aqui pra mim, pra galera que tá assistindo. E como a gente já tá quase pro final, eu queria que você me falasse do teu livro, cara. Você falou que você ia me mandar um. Você falou que você ia me mandar um. Putz, eu não te mandei? Eu achei que já tinha te mandado. Eu não sou personal, mas eu faço questão de ler, porque eu sei que a galera tá me zoando aqui. Porque você fala que se não tivesse falado nada, tu é fora, hein, Gui? Tu é fora, hein, Gui? Tu é outro. Eu tenho teu livro lá em casa, hein, Léo? Tô te esperando, tu tem que ir lá em Blumenau buscar, vai ter que ir lá em Blumenau buscar. Pô, eu tenho o primeiro, você lançou mais um, né? Sim, vai lá em Blumenau buscar, tô te esperando lá. Faço questão. Tá me zoando aqui, Léo. Então, mas eu vou te mandar, sim. Me manda, porque eu sei, assim, que mesmo que você tenha escrito isso para um nicho, os ensinamentos ali devem valer para qualquer área, né? Fala um pouquinho aí do seu livro. Qualquer prestador de serviço, meu livro serve. Qualquer prestador de serviço. Ele não serve para telefonia, enfim, outros meios de prospecção aí, mas para venda direta, negociação e venda de serviços, aí venda que você precisa rapidamente gerar valor agregado, ele serve. Show, eu mando sim. Mas enfim, dando um brief rápido do meu livro aqui, eu criei um método, eu não copiei de lugar nenhum, eu não copiei dos Estados Unidos, eu não copiei de algum influencer porque eu manjo de inglês. Enfim, eu criei, velho, eu criei a porra do método, o Cocro, um método muito fenomenal, tá? A galera tá vendendo um absurdo, que nada mais é do que em minutos de conversa
ele transforma o exercício e ele atinge o exercício, mas as pessoas podem usar o que for de serviço, ele atinge o sistema límbico da pessoa e conecta com ela absurdamente. Então, agrega um valor absurdo, ela enxerga no exercício um valor que ela não enxergava, que o personal não gerava nela na hora da venda, e ela já entra na venda compromissada. Então, fica fácil de precificar. Bom, depois dessa tua explicação desse briefing aí, que eu vou te cobrar o livro mesmo, hein? Beleza, vou te mandar. Voltando pro Brasil, me cobra que eu te mando. Se você não me cobrar, eu vou esquecer. Não, eu vou cobrar. Eu não vou esquecer. Quem vai Mas receber é isso, assim, não esquece, né? Sensacional. Nicho, dá um recado pra galera aí. Nicho é algo trabalhoso, é algo que você tem que sentir. A galera fica escolhendo nicho sabe, põe o dedo na boca, vê o vento. Não, cara, você tem que sentir. Nicho você sente. Fala, velho, essa porra é minha, é comigo. E aí, por exemplo, para você ter uma noção que você sente o nicho, quando um player chega fazendo merda no teu nicho, você fica puto, não é com o player. Você fica puto porque estão sacaneando a galera do teu nicho. Sim. Sacou? Então é isso, essa pegada que você tem que ter com o teu nicho. É de protecionismo. Falar assim, velho, esses caras aqui, velho, pode até vender outro para eles, mas tem que entregar. Tem que entregar, não vai enganar os caras, tá? Então, assim, mercado, quando chega... né? No personal, né? Tá acontecendo. Tá acontecendo isso. Tem nego oportunista entrando no mercado aí vendendo para personal, e eu vou dar no meio, velho. Vou dar no meio porque, assim, o cara trabalha da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, para levantar a grana dele. A gente mó suado para fazer o cara transformar o mindset dele. Aí vem nego oportunista vendendo merda para personal, enganando personal por conta de hipnose, os caralho. Não, vai a merda. Eu vou dar no meio, velho. Vou dar no meio. De maio adiante aí, eu vou dar no meio dessa galera. Então, nicho tem que ser essa pegada. Se você tiver essa pegada pelo teu nicho, vai fundo. Show. Cara, sensacional. Foi meia hora aí que alguém aí falou. Foi uma aula, mas que vale por... sei lá, uma mentoria que se deu agora para a galera. Para a gente finalizar agora, eu queria que você terminasse aí com o ensinamento final para a galera de tudo que a gente conversou hoje, que a gente falou bastante sobre nicho, né? Talvez tenha alguma coisa a ver sobre isso aí. Manda aí. Tem a ver. Como que o ensinamento final vai ser para você se diferenciar no teu mercado, ou seja, você já entrou no nicho, vamos supor que você entendeu essa aula aqui e já entrou no nicho, show de bola. Dentro do nicho, como é que você vai fazer para ser o cara mais diferenciado do nicho? Não em número de alunos, em número de vendas, em número de entrega, de transformação. Como que você vai ser essa pessoa? Como que você vai se diferenciar? Você vai se diferenciar com o teu know-how de pessoas. Então você vai ver, às vezes, concorrente teu vendendo coisas superficiais, que você vai falar assim, falando pro personal, como se o personal fosse um cara desesperado atrás de dinheiro e tal, aí você fala, legal, esse cara vende isso porque ele não conhece a fundo a persona. Então, ele não convive com a persona, não tem paciência de conviver com a persona. Então, nicho, velho, para você se diferenciar, você tem que gostar mesmo da tua persona e conviver com ela. É know-how de pessoas. Quanto mais know-how de pessoas, mais sucesso você vai ter no teu nicho, mais profundidade o teu business vai ter e mais fila de espera você vai ter. Hoje, todos os produtos que eu vendo pro meu nicho tem fila de espera. Todos. Minha mentoria tem fila de espera, minha pós-graduação tem fila de espera. Tudo tem fila de espera. Sensacional, cara. Tem fila de espera, é merecido pra caramba. Então, um cara que eu admiro demais e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, cara, pra gente finalizar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu acho que você é um cara como referência não só no mercado de personal, mas como empreendedor mesmo, como um cara com conhecimento de marketing, de mercado, gerencial, de pessoas. Cara, parabéns pelo teu trabalho e obrigado de novo aí pelo aceite do convite aí de ensinar tanto para mim quanto pro pessoal aí que acompanham a live. Bom, obrigado, eu que te agradeço, cara. Fiquei feliz pra caramba e quando você me convidou, eu gosto de pessoas, né? Então, pra mim, quando são as pessoas que eu gosto e que eu sei que isso vai agregar, aí não tem perca de tempo, não tem nada. Então, quando você convidou, eu aceitei na hora. Tamo junto nessa. Show, fechado. E a gente vai ter que fazer uma de novo depois, porque eu achei que o tempo foi muito curto.
Mas eu já tinha combinado contigo meia hora, já tá tarde aí, cara. Beleza. Obrigadão, beleza? E meu livro. Vamos colocar no YouTube, para quem quiser assistir depois, pegou no meio aí. Eu vou disponibilizar no YouTube. Manda o link para você mandar pra galera aí, pra galera assistir depois. Beleza? Show, tamo junto. Nós. Valeu, valeu Miranda. Valeu. Abração. Tchau, tchau.